Oi, turma, tudo bem? Mais uma semana de aula. O tema da nossa aula de hoje é plano de negócios. Então vamos lá. Para iniciar então essa nossa aula sobre plano de negócios, né? O que a gente precisa? Se eu convidar você para a gente ir para a praia agora, o que a gente precisa ter em mente para poder fazer esse passeio, né? Então a gente precisa escolher, né? Definir a data. Nós precisamos saber o local, né? Qual praia nós vamos. Nós precisamos arrumar as malas, separar o dinheiro, né? Ver quem vai poder ir conosco também, entre outras coisas, certo? Então esse simples ato de ir à praia, né, já nos permite fazer um planejamento. Okay? Isso acontece no nosso cotidiano, né? Todos os dias nós estamos planejando a nossa rotina, o nosso dia a dia. A gente acorda, já sabe, né, o que precisa fazer, ou de repente até precisa tomar o ônibus. Então, o que eu preciso fazer, né, para pegar o ônibus dentro do horário certo? A nossa vida é planejar, certo? Com as empresas não é diferente. Por isso que a nossa aula é sobre planejamento, plano de negócios. Então, assim, né? Só voltando então um pouquinho ao assunto que eu passei para vocês algumas semanas atrás, o que é planejar. Eu passei na aula sobre funções administrativas, tá bom? Então, planejar a gente sabe que é simular o futuro desejado, né? Nós vamos estabelecer principalmente metas, nós vamos definir os objetivos e vamos fazer um passo a passo do que é preciso para alcançar esses nossos objetivos. Então, se a gente for dividir o ato de planejar, né, dentro das empresas, a gente vai entender ele de três formas: o planejamento estratégico, tático e o operacional. Então, no planejamento estratégico, eu vou definir qual é o meu objetivo. No planejamento tático, eu vou pensar o que eu preciso para alcançar esse meu objetivo. Ok? E por fim, no planejamento operacional, eu vou começar a executar as minhas ações para poder atingir meu objetivo. Então, a gente volta para aquele exemplo da praia. Meu objetivo é ir para a praia. O que eu preciso? Definir a data, preciso separar um dinheiro, né? Ok, ótimo. Eu defini que eu quero ir para a praia, eu defini que eu preciso definir a data, o local e preciso de dinheiro. Aqui no operacional, o que eu vou fazer? Eu vou começar a arrumar minha mala, eu vou começar a separar o dinheirinho para poder fazer essa viagem. Então, dito isso, né, o que seria o plano de negócios, né? Então, a gente vai entender o plano de negócios como um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais passo a passos devem ser dados para que esse objetivo seja alcançado, diminuindo assim os riscos e as incertezas. Um plano de negócio ele permite identificar e restringir seus erros no papel ao invés de cometê-los no mercado. Ou seja, né, ao invés de eu abrir o meu negócio, né, abrir minha lojinha, de gastar dinheiro comprando material, comprando equipamentos, eu posso fazer, né, todo esse passo a passo do que eu preciso para montar minha loja, por exemplo, no papel. E aí eu consigo identificar se há algum erro ou não. E eu posso corrigir esse erro principalmente, tá bom? Sem necessariamente ter que perder dinheiro, porque por enquanto eu só estou fazendo um planejamento, ok? Fica mais fácil da gente compreender esse exemplo quando eu dou aqui, por exemplo, o bolo. A receita de um bolo, ela nada mais é do que um planejamento, tá? Ela possui os ingredientes necessários, ela possui o modo de preparo, ok? Ok. E aí, o que a gente pode ver? Nessa receita é interessante porque ela tem alguns elementos que estão incorretos, tá? Então, você vai lá, vai procurar uma receita de um bolo de chocolate e você vai começar a ler os ingredientes que precisa. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? É conferir se você tem em casa esses ingredientes, porque se não tiver, você vai precisar comprá-los. Okay? Segundo, nós vamos ver o passo a passo para preparar esse bolo, certo? E se eu ver que, de repente, algum elemento desse modo de preparo, ou até mesmo desses ingredientes, não condiz com o que precisa ter para fazer o meu bolo, eu posso corrigir. Então, um exemplo aqui, certo? Dos ingredientes está faltando ovos. A gente utiliza ovos na hora de fazer bolo. Então, só de ler, vocês conseguem observar que está faltando algum elemento, que são os ovos. Okay? Em relação à cobertura, nós temos aqui 3 colheres de sopa de açúcar e temos 2 colheres de adoçante. Algo também está incorreto aqui, tá? Outra coisa, no modo de preparo, nós vamos ter aqui, adicione água à mistura. No caso dessa receita do bolo, não há necessidade de você adicionar água. Essa informação, ela também está incorreta. E a última, que também está incorreta aqui, é a questão do tempo para a gente preparar esse bolo. É de 50 minutos a 1h30 assando, certo? Então, só de observar essa receita, eu consigo corrigir todas essas informações antes de começar a preparar meu bolo. E com isso, porque o que pode acontecer? Se eu começar a preparar meu bolo, eu posso perder os elementos, eu posso perder meus ingredientes ao executar um desses passos incorretamente,
tá bom? Então, deu para entender que é interessante a gente ter um planejamento, como esse planejamento está no nosso cotidiano e como, a partir desse planejamento, eu consigo fazer as correções sem antes, né, sem iniciar propriamente o preparo, no caso aqui do bolo, certo? Então, agora nós vamos para o plano de negócios e entender o que é um plano de negócios e como elaborá-lo. E aí, se a gente for pensar, né, por que o plano de negócios ele é importante para a minha empresa? Como eu estava dizendo para você, ele vai organizar as ideias, tá? As diferentes ideias. Então, você está naquele momento, naquele auge, né? Eu quero abrir meu negócio, eu quero ter a minha própria empresa, eu quero ser dono de mim mesmo. E aí, no impulso, a gente não consegue organizar todas as ideias que estão na nossa mente. Então, o plano de negócios, ele vai ajudar. A gente escreve no papel, não tem problema, organiza as ideias, ok? Outra coisa, ele vai orientar as atividades que já estão em execução ou, né, como elas serão quando a gente iniciar a execução do processo do nosso produto ou serviço. Também vai nos ajudar a captar recursos, porque pensa assim, você vai precisar de um dinheiro emprestado, por exemplo, né? Tendo um material, ou seja, um documento que mostra o passo a passo do seu trabalho, que mostra que há uma demanda de clientes, que mostra que você tem tudo ali, né? Todas as informações necessárias, as informações dos seus dados pessoais, dos dados da empresa, tudo corretamente, a chance de você poder ir a um banco de repente e solicitar um pedido de empréstimo aumenta muito mais. É aquele exemplo que eu sempre dou em sala de aula. Você está caminhando na rua, né? E aí, de repente, chega alguém da sua casa e fala assim, poxa, eu esqueci a carteira, pode me emprestar R$ 5 para me pegar o ônibus? As chances de você emprestar são maiores. Por quê? Porque você já conhece essa pessoa. Por outro lado, você vai também estar caminhando na rua e alguém te aborda do nada e fala, olha, amigo, eu tô sem dinheiro, você pode me emprestar R$ 5? Você, né, se tiver um bom coração, até certamente emprestará. Mas normalmente a gente não empresta. Por quê? Porque eu não conheço aquela pessoa. Eu não sei se ela realmente irá me pagar. E com as empresas não é diferente, ok? Então, tem um documento que comprove a importância da minha organização, que há uma demanda, que ela está organizada, as chances aumentam na hora da gente captar recursos. Recursos esses que pode vir de terceiros, pode vir até mesmo do banco, tá bom? Ela também vai o plano de negócios também vai facilitar a comunicação entre sócios, funcionários e fornecedores. Por quê? Porque eu vou ter tudo organizado, eu vou ter a minha empresa altamente detalhada nesse documento, tá bom? Aí vocês vão me perguntar, ok, Pro, então como fazer o plano de negócios? A gente precisa primeiro, antes de tudo, né, de elaborar, eu tenho que saber qual é o ramo de atividade da minha empresa. Lembra que eu coloquei para vocês algumas aulas atrás sobre os setores da economia? Então, que nós vamos ter empresas que vão extrair matéria-prima, nós vamos ter empresas que vão transformar a matéria-prima, que no caso das indústrias, nós vamos ter empresas, né, da área comercial, né, que vão comercializar produtos e serviços. Então, qual é o ramo de atividade da minha empresa, né? O que eu estou trabalhando com a minha empresa? Eu tenho que definir o meu produto ou os meus produtos, tá? E serviços também. E analisar o local. É necessário eu ter um estabelecimento físico? Eu posso fazer isso dentro de casa? Como que vai acontecer, né, esse meu trabalho, certo? É interessante a gente ter isso em mente primeiro e, a partir daí, a gente começa a executar o passo a passo do plano de negócios. Então, logo de início no nosso plano de negócios, nós vamos ter algumas coisas, alguns elementos que nós vamos precisar pôr, como o sumário executivo, tá? A análise de mercado, o plano de marketing, o plano operacional e o plano financeiro. Então, no sumário executivo, nós vamos geralmente é a parte final. A gente escreve o sumário executivo depois que fez todo o plano de negócios, tá bom? É como uma grande introdução. Então, no sumário executivo, eu tenho que pôr informações. Resumo dos principais pontos do meu plano de negócios. Então, eu só vou conseguir fazer essa introdução do meu plano de negócios depois de finalizá-lo, ok? Eu vou colocar os dados dos empreendedores. Então, assim, quem é a pessoa que é dono da empresa? Tá? Ou que de repente são os donos da empresa. Qual é a experiência profissional de cada um? Quais as atribuições de cada um dentro da empresa, tá? Os dados do empreendimento, então eu preciso saber se a minha empresa vai ser uma empresa que vai ter um espaço físico, uma empresa que vai ser feita online, tá? Entre outras informações, todos os dados da empresa, principalmente CNPJ. Tá? A missão da empresa, né? Qual a finalidade, qual a razão da empresa de existir realmente? Também setores da atividade, como eu estava comentando com vocês anteriormente, tá? Ela vai trabalhar de que forma? Ela vai comercializar, ela vai ser parte da indústria, prestação de serviços, tá? A forma jurídica e o enquadramento tributário. Então, essa empresa, ela é o quê? Ela é MEI,
tá? Ela é uma microempresa, ela é uma empresa de médio porte, de grande porte, de pequeno porte, tá? E o enquadramento tributário, ou seja, ela pertence ao Simples Nacional, que nós vamos ver nas aulas sobre contabilidade, tá bom? Vai pertencer ao lucro real ou lucro presumido, que são as formas aqui no nosso país aceitas, né, para as empresas pagarem seus impostos. A gente também, no sumário executivo, nós vamos precisar definir o capital social, ou seja, quais foram os valores investidos na empresa na hora, né, da sua criação, ou quais recursos estão sendo investidos, tá? E até mesmo a fonte desses recursos, da onde está vindo todo esse dinheiro que está sendo investido na minha empresa, tá bom? De repente você vai, para completar o seu capital social, você fez um empréstimo no banco de 10 mil, então a fonte desses recursos vai ser, tá, o próprio banco, ok? Na sequência, nós vamos ter a análise de mercado. A análise de mercado é uma parte também extremamente elaborada, mas extremamente importante no nosso plano de negócios, tá bom? E posteriormente também para a empresa. Então, eu sei o meu produto, eu sei o serviço que eu quero prestar. Eu preciso saber quem são os meus clientes, não necessariamente o meu público-alvo, mas eu preciso saber quem as pessoas que estão consumindo o produto ou serviço que eu estou desenvolvendo. Certo? Eu preciso saber também quem são meus concorrentes e quem são meus fornecedores. O exemplo que eu dou aqui é o McDonald's, tá? Então, quem são os clientes de McDonald's? Pessoas que gostam de comer lanches, hambúrgueres, fast food, certo? Quem são os concorrentes do McDonald's? A gente tem aí o Burger King, ok? E quem são os fornecedores do McDonald's? Né? Empresas do ramo alimentício também. Certo? Então, entendendo quem são os meus clientes, fica muito mais fácil, né, na hora de elaborar o meu produto, de preparar o meu produto e principalmente quando eu for fazer promoções, né, planos de marketing para chamar a atenção dos consumidores. Certo? Eu preciso definir exatamente quem são meus clientes, os meus concorrentes, os meus fornecedores. Eu sei que porque uma vez eu conhecendo os meus concorrentes, eu sei o que ele está fornecendo a clientela. E eu começo a elaborar uma forma de também conquistar esse público, né? Com novas ideias. Na sequência, nós vamos ter, então, o plano de marketing. No plano de marketing, eu preciso descrever quais são os principais produtos e serviços da minha organização, certo? Então, eu vou fazer embalagens para festas. Tá, mas que tipo de embalagem? Eu vou fazer copo descartável, eu vou fazer tampa para bolo, tá? Pratinhos, o que eu vou fazer? Ou de repente eu vou prestar um serviço, então quais serviços são esses? E descrever esses meus produtos e serviços, ok? Qual o preço? Então eu vou fazer uma estimativa, tá? Eu vou calcular o tanto que eu gasto para produzir aquele produto, já colocando a minha mão de obra e também, né, o valor que eu vou poder disponibilizar para os consumidores. Eu tenho que saber definir também as minhas estratégias promocionais, ou seja, eu vou fazer cartazes, eu vou postar no Facebook, né, nas redes sociais, eu vou colocar uma caixa de som em frente da loja, eu vou em casa a casa mostrando o meu produto, certo? A minha estrutura de comercialização, de novo, como que eu vou comercializar, como que eu irei distribuir todos os meus produtos e principalmente a localização do meu negócio, como eu disse para vocês. Vai ser uma loja virtual, vai ser algo que eu vou poder fazer dentro da minha casa, vai ser algo que eu preciso, de repente, ter um estabelecimento para poder ter a minha empresa, certo? Aí nós vamos para o plano operacional, né? Eu preciso saber também e definir isso no plano de negócios, quais são a capacidade produtiva, comercial e de prestação de serviço, entende? Vamos dizer que eu faço marmita, vou abrir uma empresa, vou começar a fazer marmita e vou fazer ela dentro de casa, não tenho a necessidade de ter um estabelecimento para isso, beleza? Capacidade produtiva, quantas marmitas eu consigo fazer por dia, tá? Então, por dia eu consigo fazer 50 marmitas. Ok, é a minha capacidade de produção. Se um dia eu fizer e vender apenas 30 marmitas, tudo bem. Mas eu sei que o máximo que eu consigo fazer em um dia são 50, ok? É a minha capacidade de produção. Qual é a minha capacidade comercial? Quantas marmitas eu consigo vender por dia? Então, consigo vender 40 marmitas. Já me ajuda a entender. Eu preciso fazer 50 se eu sei que eu tenho uma demanda apenas de 40, tá? A gente já fica esperto nisso. E a questão da comercial de prestação de serviço, né? Se é um serviço que eu estou prestando, de repente um serviço de elétrica, né? Como que eu vou prestar um serviço? Quantos clientes eu consigo atender em um só dia? Quantos serviços iguais eu consigo fazer no mesmo dia? Certo? Preciso ter essa informação definida no meu
plano operacional do plano de negócios, ok? Na sequência, a gente tem que colocar os processos operacionais. Então, qual é o meu processo para fazer as marmitas? Tá? Então, primeiro eu tenho que ter os alimentos, eu preciso cozinhar esses alimentos, eu preciso montar cada uma dessas marmitas, esperar o pedido e entregar. Okay? Tenho necessidade de ter auxiliares, pessoas que vão trabalhar comigo? Sim? Não? Tudo isso a gente vai especificar no nosso plano operacional, ok? Porque ele vai definir, basicamente, como que a minha empresa irá operar nesse momento. Já entrando para o finalzinho do nosso plano de negócios, nós vamos ter o plano financeiro, onde eu vou colocar qual o investimento total, né, que eu estou pensando ou que, de repente, eu já investi para poder abrir a minha empresa. Qual é o meu capital de giro? A gente entende assim, capital social é tudo aquilo que a gente investiu na empresa para a abertura dela, ok? Né? E durante os anos que a gente está tendo nessa empresa, o que a gente, né, comprou a mais para compor o capital dela, ok? Para entender o capital de giro, o que eu preciso, quanto de dinheiro eu preciso ter todo dia ali no caixa, tá? Para que a minha empresa ela funcione. Então, vamos lá para a história da marmita de novo, tá? Todos os dias eu consigo fazer 50 marmitas, mas eu já vi que eu não preciso fazer 50, eu posso fazer 40. Então, quanto de dinheiro eu preciso ter todo dia para comprar alimentos para fazer essas 40 marmitas? Esse é o valor do meu capital de giro, tá bom? É aquele valor que vai estar com uma movimentação muito maior dentro da minha organização. É aquele valor que eu vou, de certa forma, movimentar todos os dias, tá? Eu preciso saber também quais são os meus investimentos pré-operacionais, ou seja, tá? Eu preciso comprar equipamento, eu preciso comprar material, eu preciso comprar, preciso contratar funcionário, ok? São os meus investimentos pré-operacionais, ou seja, eu preciso disso antes de começar o meu negócio. Eu consigo fazer uma estimativa de faturamento mensal? Qual seria essa estimativa? Então vamos lá. De novo a marmita. Consigo vender uma marmita por R$25. Quantas marmitas eu vou vender por dia aproximadamente? Fazendo essa conta, né, eu consigo ter uma média de uma estimativa de um faturamento mensal. Ao mesmo tempo, eu também consigo fazer uma estimativa dos custos que eu tenho para fazer cada uma das marmitas, tá? E também preciso pôr os custos para comercializar esse meu serviço, né? O caso da marmita, ela vai ser servida onde? Geralmente em uma embalagem. Okay? Então, quais custos também dessa embalagem e de tudo mais que eu possa pôr para comercializar esse meu produto? Nessa parte do plano financeiro, eu vou pôr as contas, tá? Eu vou pôr todas as informações do ponto de vista financeiro que a minha empresa ela irá demandar, ok? Custo de mão de obra. O meu serviço ele tem um valor, não é porque a marmita ela custa 25 que eu só estou vendo o valor dos alimentos que eu utilizei para compor o prato. A minha mão de obra, ao produzi-la, também é considerado, tá? Eu preciso pôr. De repente, minha mão de obra custa R$5. Então, a marmita ela não é mais 25, agora ela é 30, ok? Porque eu estou pondo a minha mão de obra ali naquele valor final do produto, ok? A depreciação, inclusive a gente vai ver a depreciação mais à frente nas aulas de contabilidade, tá bom? Mas a gente entende a depreciação como no momento em que você compra algo e você sai da loja, o seu produto ele não tem mais aquele valor que você pagou. Por quê? Porque só o ato de sair da loja, o produto ele já começa a ter uma desvalorização. Então, o que eu estou vendendo, né, o meu negócio, o meu serviço, o meu produto, ele vai ter uma depreciação? Que tipo de depreciação ele vai ter e qual valor, né, ele vai perder ao longo do tempo, tá? E uma coisa também, que é uma questão de estimativa, vamos dizer que eu investi na empresa 20 mil. Quanto tempo eu vou precisar, tá, para ter o retorno do meu investimento? Ou seja, para ter um lucro, né, que vai superar esse valor, vai cobrir esse valor dos 20 mil que eu investi na minha empresa inicialmente, tá bom? Isso a gente entende como o nosso plano financeiro. Depois de fazer tudo isso, aí sim eu vou fazer a avaliação do meu plano de negócios. Eu vou sentar de novo, eu vou ler todas as informações e eu vou ver se eu preciso mudar alguma coisa ou não, se a minha empresa de repente está com algum risco muito evidente em que não está valendo a pena, em que de repente eu posso tentar pensar de outra forma diferente, ok? Tudo isso eu faço no papel sem necessariamente gastar dinheiro. Preciso de computador ou simplesmente uma folha e papel, eu consigo fazer isso no meu caderno. Ok? Esse plano de negócios, ele vai servir, como eu disse anteriormente, para a gente organizar as ideias, tá? E corrigir, de repente, alguma informação, algo que não está indo muito bem, antes da gente colocar a nossa empresa em prática.
ok? Alguma dúvida? Aqui no slide eu vou mandar inclusive para vocês no WhatsApp. Esse é um exemplo, tá? É um exemplo da USP, de uma disciplina da USP, tá? Em que é um plano de negócios montado, deu 50 páginas, falando de uma empresa. Eu vou passar para que vocês possam ver, né, como que acontece essa elaboração e principalmente quais as informações que você coloca. Agora, então, chegou a hora das atividades, tá bom? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão listar 10 empresas, tá bom? E vão fazer a análise de mercado e os investimentos pré-operacionais de cada uma dessas empresas, ok? Então, explicando de novo, o que é uma análise de mercado? Quais são os clientes dessas empresas? Quais são os concorrentes dessas empresas e quais são os fornecedores dessa empresa? E quais investimentos essa empresa ela precisa ter antes de iniciar as suas atividades? Então, de novo, dando o exemplo do McDonald's. Quem são os clientes do McDonald's? Pessoas que gostam de comer fast food, lanches, no geral, ok? Quem são os concorrentes do McDonald's? Subway, Burger King, Bob's e por aí afim, ok? Quem são os fornecedores do McDonald's? Empresas de produtos alimentícios, ok? Eu já consigo compreender o que vocês estão querendo me informar. E quais investimentos pré-operacionais o McDonald's ele precisa antes de começar a funcionar, certo? Então, geralmente o McDonald's ele tem, né, um local, um estabelecimento físico e eles precisam ter equipamentos, precisa ter todo o formato, né, de todas as lojas do McDonald's, precisa ter pessoal e, é claro, precisa ter os mantimentos para que eles possam iniciar a sua produção. Okay? Então, esses seriam pelo menos 4 elementos de investimentos pré-operacionais. O que o McDonald's ele precisa ter antes de começar as suas atividades, tá bom? Aqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escolher 10 empresas, tá? Cada um vai fazer, pode fazer no papel, pode fazer no Word, onde vocês se sentirem melhores. E cada um vai me mandar individual no WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida vocês me mandem mensagem. Na sequência, então, aqui uma outra atividade que eu vou passar para vocês para fazerem lá no formulário, tá bom? Vai ser assim, se eu for abrir uma empresa, uma loja de roupas, o que eu preciso ter planejado para abrir uma loja de roupas? O que eu preciso ter planejado para abrir uma doceria e uma loja de consertos eletrônicos, certo? Quem seriam, por exemplo, os concorrentes de uma doceria? Quem seriam, por exemplo, os investimentos pré-operacionais de uma loja de consertos eletrônicos, ok? De uma assistência técnica. E por aí vai. Então eu quero mais ver, né, o que vocês compreenderam dessa nossa aulinha e aí vocês me entreguem essa atividade, tá bom? São 2, então, atividades nessa aula. Uma que vocês vão me entregar individualmente no WhatsApp e outra que vocês vão entregar por meio do formulário, tá bom? Agradeço a todos pela aula de hoje. A gente se vê na próxima semana. Qualquer coisa é só me mandar mensagem que eu respondo vocês. Bons estudos a todos, uma boa semana. Tchau, tchau!